Olá, conselheiras e conselheiros tutelares do nosso Brasil. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o trabalho infantil e o seu enfrentamento a partir do momento que nós reconhecemos essa grave violação de direitos de crianças e adolescentes. Uma violação que encontra resistência nas famílias, resistência na sociedade, mas que tem que ser enfrentada todos os dias pelos conselhos tutelares. Ao identificar essa violação de direito, o conselho tutelar passa ali a aplicar as medidas de proteção, como em todas as outras violações, mas o trabalho infantil traz uma carga mais pesada, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes no trabalho, crianças e adolescentes que estão produzindo e que precisam ter o direito a brincar, a estudar, todos os direitos fundamentais garantidos e preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, ele não tem a atribuição de fazer a fiscalização do trabalho infantil, mas ele tem uma grande atribuição, que é identificar esse direito violado, identificar quem é esse agente violador, aonde esse agente violador está. Está no meio rural, está na cidade, está na feira, está em casa, está nas empresas, nas indústrias, aonde está esse violador? A partir de então, junto com o seu colegiado, estudar e aplicar a melhor medida de proteção para essa criança e adolescente. E muitas vezes no trabalho infantil não será só uma medida de proteção que o conselheiro tutelar precisará aplicar. Por isso que ele precisa reconhecer e atuar de forma colegiada com toda a sua rede de proteção, porque uma criança que está inserida no trabalho infantil certamente terá dificuldade na escola ou muitas vezes não está estudando. Então também o Conselho Tutelar precisa requisitar essa vaga para essa criança ou para esse adolescente. Precisa conversar com essa escola, porque a criança já vem de uma questão muito vulnerável e ela precisa ser novamente inserida na escola, inserida em todos os programas e projetos que tem disponível na rede no seu município. Por isso que é muito importante estar atento ao artigo 136 e o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir daí também, vocês terão um diagnóstico muito importante. Precisa conversar com essa família, ver aonde ela está inserida. Para isso, o conselheiro tutelar pode também aplicar as medidas aos pais responsáveis no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E não para por aí, conselheiros e conselheiras, porque é muito importante que essa violação de direito seja registrada no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, o SIPA, para que ao final do ano vocês possam ter o diagnóstico dessas violações e possa trabalhar isso no orçamento público, possa trabalhar isso numa audiência pública com toda a sociedade do município, dizendo que existe o trabalho infantil e ele precisa ser erradicado. E aí eu quero dizer para você, conselheira e conselheiro tutelar, nós estamos no momento de implementação do SIPA, Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, que é onde você vai salvar, vai registrar todas as violações de direitos. E aí vai ter uma tarefa muito importante, que é uma atribuição, que está lá preconizada no artigo 136 do inciso 9º, que é assessorar o poder público na peça orçamentária do município. Mas para assessorar, o Conselho Tutelar precisa ter o diagnóstico em mãos, precisa conhecer a sua realidade. Não se faz mais política pública com achismo. Eu acho, não resolve mais o problema de nossas crianças e adolescentes, principalmente na hora de colocar no orçamento. Então, para isso, todos os conselheiros têm que registrar todas as violações, principalmente o trabalho infantil. E como registrar? No Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. Os conselhos que ainda não têm, que ainda não estão utilizando o sistema, podem, através do site www.cipia.gov.br, solicitar a sua senha. Não precisa de intermediário. O próprio conselheiro tutelar, com seus dados, os seus documentos, ele vai solicitar a senha. A partir daí, o colegiado vai estar registrando tudo. Isso vai trazer uma tranquilidade, uma serenidade para os dados e para todos os atendimentos do Conselho Tutelar. Complementando o trabalho do Conselho Tutelar, após aplicar a medida de proteção, é importante informar esse fato ao Ministério Público do Trabalho
para que ele possa responsabilizar o violador de direito, para que esse violador não continue no município, empregando outras crianças e adolescentes. O Ministério Público do Trabalho também é um grande parceiro dos conselhos tutelares em todo o Brasil, seja no enfrentamento ao trabalho infantil, seja também apoiando as ações do Conselho Tutelar, como formação continuada. Então é importante que essa informação possa ir para o Ministério Público e quando voltar também para o Conselho Tutelar, o colegiado possa se debruçar sobre ela e trabalhar essas informações. Isso é muito importante no monitoramento das medidas de proteção. Não apenas só aplicar a medida, mas precisa monitorar essa medida, precisa sempre acompanhar para ver se o violador não está empregando outras crianças, mas também para ver se essa criança ou adolescente foi inserida, se a família está acompanhando, se ela está nos programas de proteção do município. Então, conselheiros tutelares e conselheiras tutelares do Brasil, vamos juntos erradicar o trabalho infantil. Não é cultural. Vamos devolver à criança e ao adolescente o seu direito a brincar, a estudar, a convivência familiar e comunitária.